Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Davi Albino do canal Erudição Crônica e 11 de setembro, né? É, 11 de setembro. 11 de setembro é um dia muito especial. É especial porque foi o dia que eu criei esse canal. Não, pera. É, um dia de um ano, né? Foi no dia 11 de setembro de 2015 que eu criei este canal. Assim, eu nunca tinha feito vídeo especial. Mentira, eu acho que eu já fiz sim especial de 100 inscritos há um tempo. Mas eu acabei apagando o vídeo, eu não me lembro onde é que foi parar esse vídeo. É, mas assim, o vídeo deveria ser especial, então eu pensei, se é o aniversário do canal, aniversário de 5 anos, na verdade, estamos em 2020, poderia falar sobre algo interessante, falar sobre algo. Então, a ideia que veio foi falar sobre 11 de setembro. Então, o assunto é o 11 de setembro. O 11 de setembro é uma data conhecida no mundo todo. É conhecida por conta dos ataques ao do 11 de setembro de 2001, dos ataques às Torres Gêmeas, nos Estados Unidos e em Nova York. Então, acontece que todos os anos isso é falado, tá? E assim, eu não vou estar aqui para falar sobre Osama Bin Laden, sobre algum grupo considerado terrorista, sobre a posição dos aviões, como os aviões foram em direção ao prédio, se o prédio foi implodido, ou então se foi tudo planejado, se foi tudo uma farsa. Eu não estou aqui para falar, tá? Nomes e coisas do tipo. Não. Não, porque isso é uma coisa que todos os anos é falada. Isso é falado pela mídia tradicional sempre. Pela Globo, pela Record, enfim. Tanto a televisão, rádio, ou então os seus portais de notícias na internet. Isso também é falado pela mídia convencional. Ou seja, pelas pessoas que expõem sua opinião na internet. Sempre isso é falado. Então, assim, eu pensei, caramba, eu não vou fazer um vídeo sobre isso porque vai ficar algo muito repetitivo, o vídeo vai ficar um pouco sem graça. Então, eu pensei, é melhor que eu faça outra coisa. Até porque, se eu for falar que aquilo é algo que realmente aconteceu, que não foi planejado, eu vou estar passando uma imagem. E se eu falar o contrário, eu vou estar passando outra. Então, nesses assuntos eu não pretendo mexer. Eu não quero mexer nesse tipo de coisa. Depois dos ataques e depois daquela campanha de guerra ao terror iniciada pelos Estados Unidos da América, muito se falou sobre terrorismo no mundo inteiro. Né? Foi usado por muitos políticos como propaganda política, sabe? Dizer que ia combater os terroristas, que essa coisa de político que nós sabemos, que aproveitam as situações para poder, enfim, não só por político, mas também pela mídia. A mídia mundial falou bastante de terrorismo depois disso, depois desse atentado. Já havia outros atentados terroristas, claro, mas depois desse foi muito comentado, muito comentado. E também pelas massas populares, né? O povo começou a falar sobre o assunto. Por quê? Assim, faz todo sentido, né? O povo é linha de frente. Então, se tem um ataque terrorista, que vai se ferrar o povo. Se alguém bota uma bomba e explode a bomba, quem vai morrer é o povo. Ninguém coloca uma bomba na Casa Branca, né? Assim, pode até aparecer alguém que tente, mas não consegue. As pessoas não fazem isso. E mesmo que fosse possível colocar uma bomba na Casa Branca assim tão fácil, seria muito difícil isso acontecer. Então quem está na frente mesmo é o povo, não só na frente de um ataque, mas na frente das guerras e todas as desgraças que acontecem. Quem sofre é o povo. Então realmente faz sentido o povo comentar e ter medo de terrorismo. Mas é aquilo, a pergunta é, o que é realmente terrorismo? Não existe uma definição exata de terrorismo, pelo menos ao que os especialistas na área, especialistas em terrorismo. É estranho, tudo bem. É o que os especialistas dizem. Ou seja, terrorismo é uma palavra muito vaga. Ela pode significar muita coisa. Então, assim, uma ação, ela é diferente de outra, mas ambas são terrorismo. Essa é a ideia. Terrorismo é uma coisa muito vaga. Porém, é aquilo, como que eu vou saber o que é terrorismo e o que não é terrorismo? Então, há um consenso de que o terrorismo ele faz o uso
de violência, seja ela violência psicológica ou física, mas normalmente é física, não é? Com o intuito de causar terror, medo, pânico num determinado grupo de pessoas, numa região, ou um grupo político, ou até mesmo governantes, partidos, enfim. O terrorismo ele é feito através de ataques, como outros ataques terroristas que nós vimos ao longo dos anos, que sempre a mídia fala. Ele é executado por grupos terroristas, pessoas individuais, pessoas que não são ligadas a grupos nenhum, que normalmente têm algum tipo de problema mental, ou então são assassinos em série, se bem que assassinos em série normalmente são pessoas com problemas. Mas enfim, e países. Sim, nações cometem terrorismo. Na verdade, as nações são os mais terroristas, os maiores terroristas. Normalmente, como são grupos ou nações cometendo ataques terroristas, eles visam controlar uma determinada região, controlar, acabar com um grupo político ou até mesmo dominar todo um país. Quando eles assim conseguem fazer, eles colocam um representante fantoche para governar a região ou a nação inteira. A tática, a estratégia de colocar um representante fantoche, um governante fantoche, para governar outra nação, a nação que você quer dominar, ela é muito antiga. Ela já foi usada por Napoleão durante as guerras napoleônicas. Ela é usada até hoje. Essa técnica ela é muito vantajosa para o país dominador, para aquele que está por cima. Por que ela é vantajosa? Vou dar um exemplo. Digamos que o país ele queira roubar, né, minérios, recursos, minérios, água, madeira, petróleo, né, ou qualquer outro tipo de recurso que seja de outra nação. Então, para isso, eles colocam um representante fantoche, alguém que vai entregar tudo de graça, alguém que vai dar, ou vender por preços muito baixos, ou simplesmente deixar eles roubarem, permitir com que o outro país venha roubar. Fica muito mais fácil você colocar um representante fantoche, por quê? Porque assim você não terá uma resistência dos governantes internos, não só o presidente ou então o partido X, mas dos governantes, porque é o governo que vai estar fazendo aquilo, não é um outro país intervindo diretamente. Então você não vai ter uma grande resistência. Pode ser que haja, sim, resistências dentro do país por parte dos governantes, por parte das autoridades. Porém, é muito mais difícil, e principalmente do povo. Por quê? Porque o povo ele acredita na mídia. Tudo que a mídia fala para o povo é lei. E como a mídia estará debaixo do governo e o governo estará debaixo de outro governo, a mídia não vai falar a realidade para o povo não vai saber e não vai se rebelar. E até quando surge um ou outro rebelde, ele não vai ter força, porque boa parte do povo, a maior parte do povo, não vai ver o que estará realmente acontecendo. Então fica muito mais fácil, é muito mais vantajoso essa nação poderosa tomar essa atitude. Mas a pergunta é, como? Como que uma nação consegue colocar um representante fantoche, um líder fantoche dentro de outra? Existem várias maneiras de socorrer, várias maneiras de um país colocar um representante fantoche em outro. Por exemplo, existem os grupos políticos. Sim, esse país pode criar e financiar movimentos políticos que são contra o governo. Então ele vai implantar, colocar normalmente jovens. Jovens são muito usados, jovens eles são massa de manobra, são muito usados por governos, por grandes potências, né? Principalmente quando com aquela ideia de liberdade, o nosso Estado é opressor e tal, e aí consegue fazer com que o movimento ganhe força. Porque os jovens eles sempre são levados por ideais de liberdade e coisas do tipo. E se o país for democrático, né? Democracia é uma coisa muito relativa, né? Mas se o país for democrático, fica muito mais fácil, porque o grupo consegue crescer, criar um partido político, ou se infiltram, entram em vários partidos, e aí conseguem entrar no poder de uma maneira democrática através do voto. Também tem a questão da guerra. Sim, uma guerra direta. O país ele quer dominar outro país, ele invade outro país. Isso é um pouco mais complicado, mas assim, como que ele pode fazer isso? Ele simplesmente vai inventar o quê? Mentiras. Claro, porque é assim que as guerras começam, por conta de mentiras, muitas das vezes.
Então, um país X, ele quer dominar uma região, o que ele diz? Ele vai e diz que o representante, ele é um terrorista, que ele é um ditador, que ele está contra os direitos humanos, que ele precisa morrer, ou que o partido dele, ou o grupo que rege o país, seja uma família, não sei se for uma monarquia, não sei, mas é um grupo de pessoas do mal, né? Então, e que essas pessoas precisam morrer. Então a população, claro que nem toda ficará contra, mas a população mundial ficará contra. Então fica muito mais fácil dar uma ideia de legitimidade. E assim eles podem invadir, matar o governante, a família do governante toda, causar o caos, levar a destruição ao país e saírem como do bem, como bonzinhos da história, né? Também existem os embargos, sim, são as grandes sanções econômicas, que sinceramente é uma das piores. Por quê? Causa grande destruição, fome, principalmente se o país ele importar a maior parte dos produtos que consome. Então, assim, as pessoas morrem de fome, problemas sérios de saúde também, porque a violência aumenta. Tá, a violência aumenta, isso é fato, por conta da comida. As pessoas começam a roubar para comer, para poder comprar comida, e se tiver comida. Então, muitas pessoas levam um tiro, muitas pessoas são esfaqueadas. As pessoas, em momentos de crise, elas ficam tensas. Então, você vai ter um aumento de violência familiar. Então, assim, debaixo de uma tensão, de um momento ruim, às vezes uma boa família, uma família estruturada, fica completamente destruída. O marido bate na mulher. E isso é uma coisa que acontece por conta de crises. Então, assim, isso vai pesar, vai acabar com o problema, com a saúde pública desse país, se ele tiver, claro, mas normalmente os países têm, vai pesar o sistema de saúde pública, então haverão muitas pessoas passando mal, por quê? Por conta de nutrição, por conta da falta de água, problemas de saneamento básico também, porque o país não terá mais dinheiro para se manter, por conta da violência, muita gente chegando tiro, com facada, muitas pessoas sendo violentadas, né? E também teremos problemas na educação, até porque muitas crianças vão precisar sair da escola para poder trabalharem nos campos, ou então trabalharem com a família para poder sustentar a família. Isso é só, né, não é nada, porque assim, isso se o Estado tiver dinheiro para manter a escola, porque às vezes não tem dinheiro para manter. Então, assim, não consegue pagar professores, não consegue pagar os funcionários, não consegue ter merenda das crianças, não consegue nada. Então, assim, o embargo, ele quebra um país. Isso é algo realmente terrorista, não é? Então, assim, cria diversos problemas econômicos e sociais numa nação específica. Com o caos instaurado, com o país completamente desestruturado, todo quebrado, a população fica muito vulnerável, o povo fica muito vulnerável. Então, assim, qualquer nação que aparecer com a solução para os problemas será vista como herói, como heroína, como salvadora daquele povo. Mesmo que seja o algoz, mesmo que seja aquele que trouxe todas as mazelas para aquele povo. Se ele vier com uma solução, se vier com uma migalha, algo do tipo, o povo vai o ver como salvador, como herói, como solução. Os exemplos que eu dei de métodos que essas grandes potências usam para fazer invasões, para conseguir dominar um país, não são isolados não, tá? Não se usa uma técnica, uma tática ou outra. Não, não. Seria a burrice deles. Eles usam uma aliada à outra. É uma junto com outra, tá? Então, assim, da guerra propriamente dita, invasão, sabe, tiro. Então, normalmente a população se coloca a favor do governo. Na maioria das vezes a população está junto com o governo, mesmo que o governo seja ruim. A população sempre estará junto com o governo, porque as forças armadas estão junto com o governante. Então, antes disso, eles já infiltram a nação ou as nações que querem dominar uma determinada região, um país, eles já infiltram movimentos políticos, já infiltram grupos políticos ali, para poder fazer a cabeça do povo.
tá? Porque quando tiver uma guerra, eles serão uma oposição forte ao governo. Mas além disso, além de precisar convencer o povo, além de precisar convencer a galera que mora ali, eles também precisam convencer a comunidade internacional de que o que eles estão fazendo é algo certo. E a pergunta é, como que eles conseguem convencer a comunidade internacional de que aquilo que eles estão fazendo, daquele ataque, aquela invasão, é correta? Era esse o ponto que eu queria chegar desde o início do vídeo. Uma nação que quer invadir outra nação, ela precisa de algo que legitime seu ataque, que legitime sua invasão. Então, para isso, nada melhor do que um ataque de falsa bandeira. Resumidamente, um ataque de falsa bandeira é quando uma nação ela cria um ataque ou uma ação e coloca culpa no seu inimigo. Mas ela não simplesmente coloca, porque colocar a culpa qualquer um pode colocar. Mas ela faz parecer que foi o inimigo que realizou esse ataque ou essa ação. Então dá um ar de legitimidade para um contra-ataque. Fica justo um contra-ataque. As operações de falsa bandeira foram muito utilizadas por grandes generais, por dominadores no passado, mas também são usadas no nosso período atual. São muito usadas no período contemporâneo. O objetivo do vídeo é falar sobre terrorismo. É falar sobre quem é terrorista, quem é o terrorista, o verdadeiro terrorista, quais são seus atos, suas ações, o que ele faz que nós não vemos, ou então que nós vemos, mas não prestamos atenção. Porque se nós soubermos quem realmente é o inimigo, nós identificarmos aquele que vai nos fazer mal, a situação, a nossa vida, ela é muito melhor, ela é muito mais fácil. Porque assim, nós não sofremos, não somos pegos desprevenidos.